Oi, gente. A Malu Gaspar não para de tentar colar ali uma treta no Supremo Tribunal Federal, né? Ela diz que a operação da Polícia Federal irrita a ala do STF e ela explica na reportagem que a ala do STF, segundo ela, não alinhada ao Alexandre de Moraes, né? E desperta desconfiança sobre Alexandre de Moraes. É como se ela estivesse tentando gerar uma treta, uma confusão entre as pessoas do Supremo Tribunal Federal e isolar o Alexandre de Moraes. Eu não vi evidências contundentes de que isso existe, e se existe uma ala contra o Alexandre de Moraes, será que ela está falando do Nunes Marques e do André Mendonça? Esses aí são contra mesmo, são bolsonaristas, né? E devem estar muito incomodados do Bozo, né? O Bolsonaro está na prisão. Mas eu quero trazer para vocês, né, essa conversa entre a Andréa Sadi, que deu uma porrada na Malu Gaspar, na Globo News, no evidente lavajatismo da Malu Gaspar. A Andréa Sadi também disse coisas com as quais eu não concordo, mas a gente vai assistir e analisar aqui. Vamos lá. E os maqueteiros, Sidônio especialmente, identificaram uma questão que é problemática e que talvez não tivesse no radar até o final do ano com esse negócio do tarifaço, que é a corrupção. Né? O caso Master e toda essa rede promíscua de relações que o Vorcaro criou trouxeram de novo para o centro do debate público a questão da corrupção. É por isso só que o Lula está dizendo isso. No último discurso que ele fez, se não me engano, na Bahia, ele também falou que Master e não sei o quê, e vagabundos da política, mandou ver numa declaração assim. Por quê? Ele está tentando se diferenciar. Todas as declarações que ele dá são na linha de que o Master é uma coisa, eu sou... E aí, justiça seja feita, diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época. Ou seja, o Bolsonaro interferia na Polícia Federal e o governo Lula não. A Malu Gaspar deve ter ficado muito chateada de ouvir isso da boca da Andréa Sadi na cara dela. Mas tem um detalhe muito importante sobre o escândalo Master, do Banco Master, que não se fala muito, né, nesses ambientes tipo Globo News, que é o seguinte: e o Cláudio Castro? E o governador do Rio de Janeiro, que foi fundamental, bolsonarista Cláudio Castro, fundamental para ter viabilizado a compra dos ativos podres. E aí? A maioria dos nomes, a maioria esmagadora dos nomes das pessoas envolvidas no Banco Master são pessoas da extrema-direita ou do chamado Centrão. Chamado Centrão. Não gosto do nome, mas vamos seguir. O próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. E aqui o caso Master também. Então você teve... Isso foi o pré. O que é o pós, também estamos relatando essa tentativa de acordão com todo mundo junto, né? Mas a polícia... A investigação, ela está andando. Ainda bem que existe a Polícia Federal, porque no Supremo a tentativa é de abafar, no Congresso é de... Suprema tentativa de abafar? Sim? Como assim? Você pode até levantar suspeitas em relação ao Toffoli por causa das conexões dele. Mas relativizar isso para todo o Supremo, que o todo o Supremo quer abafar, olha, o Flávio Dino não quer abafar não, sabe? Tem ministros ali no Supremo que claramente não querem abafar não. Dizer que o Supremo quer abafar já é jogar uma lenha para cima do Supremo sem nenhum tipo de evidência em relação a todo o Supremo. O máximo que se pode levantar suspeita, que é diferente de condenação, em relação ao Dias Toffoli e as conexões dele com a galera do Master. Né? Entendeu? Pode-se levantar suspeita. Inclusive, as suspeitas que foram levantadas em relação ao Alexandre de Moraes não se sustentaram. É bom lembrar disso. Não se sustentaram. Não foram sólidas. Né? Acabaram sendo desconstruídas. Mas vamos seguir. Cordão. Agora, essas investigações... Setores do governo também.
Exatamente. Inclusive, o PT da Bahia tem lá seu risco com relação ao Vorcaro, né? Tem toda uma história que fez com que o Vorcaro virasse, e o Master virasse esse banco grande a partir do crescimento que eles tiveram na Bahia. A Bahia, a maior conexão do Vorcaro é com o Rio de Janeiro, com Cláudio Castro. Olha, essa coisa da Malu Gaspar citar eventuais pessoas do PT que podem estar conectadas, cujas provas são poucas ou inexistentes, e esquecer de citar os bolsonaristas, cujas provas são abundantes, parece que é um desejo de colar no governo Lula e nos seus aliados o escândalo para tornar a eleição mais competitiva, porque tem um desejo de derrotar o governo. A maioria dos envolvidos no escândalo do Banco Master são bolsonaristas. São bolsonaristas. Inclusive, tem mais Minas e Rio de Janeiro e Minas, do que qualquer outro. O Paulo Guedes, quero lembrar isso, o Paulo Guedes aprovou medidas e o Roberto Campos Neto sabia o indicado do Bolsonaro. E esse povo não diz isso. Sabia o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sabia dos detalhes da falta de solvência do Banco Master e nada fez. Não mandou investigar. O Galípolo, indicado do Lula, assumiu e mandou investigar. Quando percebeu que as evidências eram claras de fraudes e de corrupção, defendeu que o banco fosse dissolvido. E essa diferença de postura entre o indicado do Lula e o indicado do Bolsonaro vai ser relatada na Globo News pela Malu Gaspar? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas vamos seguir. Aí, com a carteira de crédito consignado e tudo. Mas onde que eu estou querendo chegar? Eu acho que o presidente, os maqueteiros do presidente estão dizendo para ele que essa vai ser uma questão. Então, ele está se diferenciando porque já está chegando perto dele. Você tem desde o INSS com o Lulinha ao Master chegando aos ministros, tem Lewandowski, o Guido Mantega, todo esse entorno do Lula. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui... INSS, o governo Bolsonaro foi avisado do escândalo. Disseram... técnicos do INSS disseram para o Bolsonaro que estava acontecendo e ele ignorou. O Bolsonaro governou 4 anos e nada fez sobre o escândalo do INSS. Ele foi avisado, o Bolsonaro e o Paulo Guedes, esse pessoal, foi avisado antes de assumir. Eles tiveram 4 anos, eles ignoraram, mais do que ignorar, o Paulo Guedes e o Bolsonaro aprovaram medidas que facilitaram a extensão e a ampliação do escândalo do INSS. O escândalo do INSS é 100% no colo do governo Temer e do governo Bolsonaro. 100%. 100%. Começa no governo Temer e é no governo Bolsonaro que ele se expande. Ele só foi descoberto durante o governo Lula porque a Polícia Federal, sob o governo Lula, como disse Sadi, teve autonomia de investigar. Teve autonomia, escutaram as denúncias. Realmente é revoltante. Que não diz respeito a mim. Toda vez que ele tem chance, ele fala isso. E aí, eu acho que tem um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte: esse caso, como você está falando, a Polícia Federal vai continuar investigando. Você tem investigação no Rio, no Amapá, em Alagoas, só em relação ao fundo de pensão estadual. Tem uma investigação em São Paulo que está andando sobre o Master como um todo, tem uma investigação em Brasília sobre as fraudes do Master. Tudo isso é ponta solta. Então, você não tem como prever. O que você tem como fazer é dizer, olha, eu estou liberando, justamente, eu estou deixando o Banco Central investigar. O Banco Central tem autonomia, mas, enfim, o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, a polícia... O Banco Central tem autonomia, mas quem teve uma postura diferente foi o indicado do Lula, o Galípolo. O Roberto Campos Neto nada fez. Cara, essas pessoas têm nenhum compromisso com o jornalismo. Nenhum. Porque um jornalista teria que dizer, é bom lembrar, que o Roberto Campos Neto, né, aquele indicado pelo Bolsonaro, né, ele teve vários indícios das fraudes foram apresentadas a ele e ele ignorou esses indícios de fraude. Mais do que isso, propôs um acordo para tentar viabilizar a manutenção do Banco Master. A manutenção do Banco Master. O Roberto Campos Neto fez isso. Quando foi o Galípolo, ele mandou investigar. Quando percebeu a irregularidade,
disse que tinha que ir à solvência. Não iria se sujar por causa disso. Isso não é relevante não, Malu? Mas, hein? O federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo... É difícil, gente. É difícil. Esse pessoal realmente é difícil de aguentar esse tipo de postura. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos, ou divulga. Em breve, amanhã, viu, gente, eu vou estar divulgando um programa de afiliados, coisa muito interessante, eu vou trazer mais detalhes para vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, provavelmente vocês vão gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.